5 coisas que os cristãos acham que é pecado, mas a Bíblia não diz isso. Irmãos, precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos entender, saber o que está escrito. Por quê? A palavra de Deus é um manual da vida humana. Ela vai nos orientar em todas as áreas da nossa vida. O que eu devo e o que eu não devo fazer. É a palavra de Deus. Então nós que somos cristãos, acreditamos em Deus, confiamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, precisamos conhecer a palavra de Deus. Por quê? Eu separei cinco coisas que as pessoas acham que é pecado. Então elas acreditam em ditados populares, acreditam em mitologia, coisas que não estão na Bíblia. E por que muitas das vezes somos enganados? Porque não conhecemos a palavra de Deus. Conhecemos sobre tantas coisas, mas o que é principal na nossa vida, que é a palavra de Deus, nós muitas vezes não conhecemos. E hoje eu quero falar dessas 5 coisas que as pessoas acham que é pecado, mas a Bíblia não diz nada disso, ou você entendeu errado, interpretou de uma forma errada. E eu estou aqui para poder ajudar você, meu irmão e minha irmã, a esclarecer melhor sobre isso, amém? A paz do nosso Senhor Jesus, que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Então vamos lá, 5 coisas que as pessoas acham que é errado, acham que é pecado, acham que a Bíblia condena, mas não é bem dessa forma. A primeira coisa, planejar o futuro. Meu irmão, precisamos planejar o nosso futuro. O que seria de nós sem um planejamento de futuro, sem sonhos, sem projetos? Meus irmãos, Deus, Ele nos abençoa de acordo com um projeto, com os sonhos nossos. Então, se nós não temos, fica difícil. Muitas das vezes nós não sabemos nem o que nós queremos e queremos que Deus nos abençoe. Que jeito? Então, vamos lá. Em Tiago, capítulo 4, no versículo 13 ao 15, olha o que vai dizer. Submeter os nossos planos a Deus. Olha só como que já começa o subtítulo ali. Versículo 13. Agora, prestai atenção. Vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos um grande lucro. Esse é o plano do pessoal lá. Versículo 14. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Isso é verdade. No dia de amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. E o que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Realmente é verdade. Ninguém sabe aqui o dia que vai morrer. Então isso é verdade, somos como uma neblina que logo se dissipa, logo acaba, a nossa vida é breve e passageira aqui nessa terra. Agora o versículo 15, olha só. Em vez disso, o que devemos afirmar? Se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Meus irmãos, para a gente entender, já começa assim com o subtítulo: submeter os nossos planos a Deus. Aí você não sonha, você não planeja, você não está vivendo por viver. Como que Deus, você quer que Deus te abençoe com o quê? Se você não tem um plano bem definido, se você não sabe o que quer, e aí, como que faz? E aí, o versículo 15 que é o principal. Em vez disso, deveis afirmar, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Então temos que colocar os nossos planos, projetos, sonhos, tudo aquilo que queremos nas mãos do Senhor. E se essa for a vontade dele, isso vai acontecer. O segundo ponto, possuir riquezas é do diabo. Possuir riquezas não pode, porque o crente tem que ser pobre. Aonde você ouviu isso, irmãos? Vamos lá, a Bíblia. Abraão, Isaac, Jacó, esses caras foram cheios do dinheiro. Aí na minha vez eu tenho que ser pobre? Ah, irmão, vamos falar a verdade?
É claro que eu não quero isso na minha vida. Quero ter dinheiro também, ué. Por que não? Porque se Deus é dono do ouro e da prata e eu sou seu filho, por que eu não posso ter riquezas? Mas temos que entender o principal sobre isso, possuir riquezas. Então vamos lá. Para a gente entender a palavra de Deus, como eu disse anteriormente, é o que vai nos guiar a isso. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, olha só o que vai dizer. Portanto, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns desviam da fé e se atormentam em meio a muito sofrimento. Fala aqui o amor ao dinheiro, não que você ter dinheiro é problema. Irmão, se você é rico, glória a Deus, Deus te abençoe cada vez mais, abençoe seus projetos, seus negócios, seus sonhos, que Deus multiplique grandemente na sua vida. Se você busca, assim como eu, né? Porque, irmãos, se cremos, vamos viver melhor nessa terra também. Então você precisa acreditar, você precisa fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. O amor ao dinheiro. Existem pessoas que quando começa a ganhar bastante dinheiro, ela acha que não precisa mais de Deus. Isso é o que Deus está condenando, o amor excessivo ao dinheiro. Afinal, tudo que você coloca acima de Deus, infelizmente, não vai funcionar, você vai perder. A palavra de Deus, Deus ele quer ser o centro, o primeiro em nossa vida, e não o segundo, o terceiro. Ou somos crente e Deus é o primeiro, ou não somos crente e Deus não faz parte da nossa vida. Então eu espero que vocês tenham entendido. O dinheiro não é problema nenhum, muito pelo contrário, nos ajuda muito. Só que eu não posso começar a ganhar dinheiro e achar que eu não preciso mais de Deus. Porque, meus irmãos, vamos ser sinceros, você acha que nós, com todo o dinheiro, com toda a riqueza do mundo, não precisamos de Deus? Se fosse assim, rico não morria, rico não sofria, e não é bem dessa forma que precisa. Dinheiro é muito bom, mas não pode estar acima de Deus. Amém? Agora, terceiro ponto. Buscar ajuda médica ou tomar remédios. Meus irmãos, existe uma grande bobeira. O pessoal acha que tomar remédio, buscar ajuda, é porque eu não tenho fé, porque Deus não vai me curar. Irmãos, Deus ele cura, ele transforma. Deus ele é soberano, ele faz o que ele bem entende. Só que, se eu tenho uma doença, se eu preciso de um tratamento, se eu preciso tomar um remédio e eu não tomo porque Deus vai me curar, você realmente acha que Deus ele vai fazer aquilo que é para nós fazer? Meus irmãos, entenda uma coisa, Deus ele vai curar, ele vai operar, vai fazer maravilhas como ele sempre fez. Só que quando for impossível, se você for ler a Bíblia, a história, Deus ele age, ele entra com milagre, com a cura, com a libertação, quando não há mais solução, quando não há mais esperança, não tem mais o que eu fazer fisicamente. Um exemplo claro que talvez você conheça, a mulher do fluxo de sangue, ela foi curada por Jesus, só que ela passou 12 anos buscando médico, buscando remédio, fazendo o possível para ela ser curada, não conseguiu, e aí é onde o nosso Senhor Jesus entra. Ele é o Deus do impossível, ele vai fazer aquilo que nós não podemos. Então, se você sofre de alguma enfermidade, toma remédio, vai ao médico, porque Deus vai te abençoar. Ele deixou os médicos para que você possa ser curado, amém? Então, sim, vai ao médico, vai ao médico. Agora o versículo, o 1 Timóteo 5:23, olha o que diz. Ele vai falar assim, ó, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, não beba somente água, mas também um pouco de vinho. Meus irmãos, o vinho nessa época era usado como um remédio, principalmente para o estômago. Aqui fala, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, não beba somente água, mas também um pouco de vinho. Porque o vinho era, como um remédio naquela época. Amém, meus irmãos? Então, vai ao médico, procura tratamento, toma remédio que Deus vai honrar ele vai ver o seu esforço e, se for a vontade dele, ele vai te curar para a honra e glória do teu santo nome. Amém?
4. Sentir tristeza ou depressão. Meus irmãos, tem pessoas que falam que sentir tristeza ou depressão é falta de Deus. Então vamos entender uma coisa. Em Mateus 26, eu vou ler do 36 até o 38. Olha que fala. Jesus, que é Deus, é o Deus Filho. Tem um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três em um, e Deus Filho, Jesus, o autor e consumador da nossa salvação. Diz assim, versículo 36. Seguiu Jesus com os seus discípulos e chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhe, assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Versículo 37. Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, e começou a entristecer e ficou profundamente angustiado. Agora vamos lá. Jesus Cristo, ele se entristeceu e ficou profundamente angustiado. Aí você acha que você, somos melhores ou superiores a Cristo? Aonde? Meus irmãos, faz parte, somos seres humanos, assim como Jesus Cristo, que o Verbo se fez carne, se encarnou, viveu como ser humano, sentiu o que eu senti, sentiu o que você sente, passou pelas dores, enfermidade, tudo para provar que ele sente o que nós sente. Aí, no versículo 38, olha o que diz. E compartilhou com eles, dizendo, a minha alma está sofrendo por extrema, uma tristeza mortal, permanecerei aqui e vigiai junto a mim. Se Jesus Cristo estava sofrendo por tristeza extrema, como diz a palavra do Senhor, você acha que eu e você acha que você não vamos ficar tristes? Não, porque eu sou o queridinho de Deus. Irmãos, para de bobeira, vai ler a Bíblia, vai conhecer quem é Cristo. Se o próprio Jesus sofreu, você acha que eu e você não vai sofrer? Você acha que eu e você vamos viver sempre felizes? Irmãos, para. Existem altos e baixos. Altos e baixos. Não vamos viver só em momentos bons, mas vamos passar por situações difíceis, porque o caminho do Senhor ele é estreito e é assim que funciona. Então para de achar que, porque eu estou triste, eu estou com depressão, isso, aquilo, que eu estou longe de Deus. Aonde? Jesus Cristo, por um acaso, vivia longe de Deus? Se Jesus Cristo ficou triste, ficou angustiado, quem sou eu e você para não ter essas coisas? Então para de bobeira, tá? Se você estiver sentindo assim, procura um médico, procura um psicólogo, procura ajuda, porque Deus ele deixou ferramentas para nós aqui viver uma vida melhor, amém? E o quinto e último, ter dúvidas sobre a fé. Meus irmãos, quem nunca se questionou sobre sua fé? Eu estudo teologia, eu tenho chamado para ser pastor. Deus, eu estou fazendo a minha parte, eu estou buscando conhecimento, eu procuro aprender cada vez mais a palavra do Senhor. Você acha que realmente eu nunca questionei a Deus? Senhor, mas você tem certeza? Você pastor? Pai, às vezes parece que as coisas não vai, Senhor, eu não... Sabe, irmãos, quem nunca passou por isso? Quem nunca questionou a Deus, Senhor, mas eu faço isso, eu faço aquilo e as coisas não acontecem. Olha o que a palavra de Deus diz em Juízes capítulo 6, versículo 13. Quando Deus ele vai falar com Gideão, então ele fala assim, ao que Gideão declarou, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos sobrevém se sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que o vosso pai nos contaram do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Irmãos, o povo de Israel estava sofrendo na mão dos midianitas e Deus fala com Gideão e tal, e ele começa a questionar. Ele começa, Senhor, mas onde que está as maravilhas que o Senhor fez no Egito e agora o povo está nos destruindo? Irmãos, acontece nós questionarmos a fé. Somos seres humanos. Precisamos entender que somos limitados, somos falhos, somos pecadores.
Irmãos, você duvidar da fé é uma coisa. Agora, eu duvidar que Cristo existe? Se Cristo não existisse, vamos lá. Existe o antes de Cristo e o depois de Cristo. Se existe o antes e depois de Cristo, até a própria história conta isso. Como que Cristo não existe se tem antes e depois dele? Meus irmãos, entenda uma coisa. Todas as respostas que nós procuramos está nas mãos do Senhor, está na palavra do Senhor. Então você quer ter um sentido para a sua vida? Busque a Deus. Amém? Irmãos, eu espero ter esclarecido esses 5 pontos, né, de acordo com a palavra de Deus, não é de acordo com o que eu falo, com o que eu penso ou imagino, é de acordo com a palavra. Se eu esclareci as suas dúvidas, se esse vídeo te ajudou, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo que eu postar. Eu vou ficando por aqui e até os próximos vídeos.